Bem, pessoal, muita gente me perguntando quais são os sintomas da nova subvariante Czech que chegou aqui no Brasil, né? Quais são os sinais de alerta, o que é que você tem que preocupar caso você tenha esses sintomas? Eu vou explicar para vocês de uma vez. O que é que acontece? Essa subvariante, ela começou na Alemanha, se espalhou pela Europa, chegou nos Estados Unidos e há mais ou menos uma semana atrás o governo brasileiro anunciou que ela já está aqui no Brasil e vai dominar. Por que a gente diz isso? Porque ela tem algumas características. Eu vou chegar aos sintomas daqui a pouco, né? Uma das características é a capacidade dela de infectar mais pessoas, inclusive pessoas que já tiveram Covid, inclusive pessoas que tomaram a vacina contra a Covid, né? Tem um pequeno detalhe, porque ela pega num cenário que a vacina, a dose de reforço da Covid já não está para toda a população, só para grupo de risco. Júlio, por que o governo escolheu isso? Por causa de custo, né? O dinheiro, já que a vacina é segura e eficaz, ele optou por concentrar nesse grupo de risco. Mesmo assim, esse grupo de risco, muitos não estão tomando a vacina, né? E aí, como é que você identifica os sintomas da Czech, né? Primeiro lugar, né? Coriza, tosse, garganta coçando, muito paciente tem reclamado disso, né? Além disso, né, você tem que ficar atento, porque normalmente o paciente fica prostrado, ele muitas vezes ele tem um incômodo, né, uma sensação, como todo mundo fala, né, uma sensação do corpo mole, né, subfebril, tem acontecido na grande maioria das vezes. Lembrando, esses são os dados que a gente tem da Alemanha, dados que tem nos Estados Unidos, que provavelmente vai se replicar no Brasil. Não é uma doença com gravidade maior, não é uma doença que você tem visto muitos quadros pulmonares graves, não é uma doença que você tem visto quadros com aquelas tempestades de citocina, que o paciente fica muito grave, internado, desse cenário. Então, não é mais grave do que das outras subvariantes. Né? Lembra muito um quadro gripe, um quadro resfriado. Gripe, eu já falei para vocês, eu tenho muito vídeo aqui falando, ela é mais intensa, deixa mais prostrado. No resfriado comum, não. É uma doença mais leve. E a Covid tem sido muito parecida. Lembrando, mesmo assim, quando você compara a Covid, quando você compara a gripe, quando você compara vírus sistema respiratório resfriado, a Covid é proporcionalmente a mais grave. Eu estou falando que a Czech, de maneira geral, é uma doença leve. Óbvio que se você comparar ela aos outros quadros respiratórios, ela continuará sendo mais grave do que os outros, mas não ter sido mais grave do que as outras formas de Covid que a gente viu, tá bom? E os sintomas também muito parecidos, não tem nenhum grande sintoma que destaque. É muito semelhante ao resfriado comum, tá bom? Por isso, se tiver com sintoma de resfriado comum, é bom fazer o teste de Covid. Não consigo fazer, Júlio? Usa máscara, evita contato com aglomeração, evita contato com pessoa idosa, porque você pode estar com essa nova subvariante, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.